São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos que tomarem um tempinho do seu dia pra me assistir por aqui. Quarta-feira pós-carnaval, com chuva aqui em Curitiba, pra deixar todo mundo mais feliz ainda, né? Pra voltar pro trabalho depois do feriado, enfim. Então, para animar essa quarta-feira de cinzas, eu resolvi trazer para vocês uma história super legal sobre videogames. Quer dizer, sobre um jogo específico de videogame que com certeza absoluta você conhece. Se não por ter jogado, mas pelo menos por já ter ouvido falar. O Tetris, aquele jogo em que as pecinhas vão caindo e você tem que encaixar pra não perder e eliminar as linhas que estão embaixo. É um jogo super fácil, bem antigo, ou não tanto, né? Considerando assim que ele tem praticamente a mesma idade que eu. Mas, independentemente disso, 40 anos depois de ter sido criado, o Tetris continua sendo um dos jogos mais populares do mundo até hoje, perdendo só pro Mario. E nesse vídeo a gente vai descobrir como ele foi criado, como ele veio parar aqui no Ocidente e o que a Nintendo e a União Soviética têm a ver com isso. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que é super importante pra mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Se esse vídeo chegou até você, é porque o YouTube sabe que os temas que a gente trata aqui são temas que você vai gostar. Então, se inscreve já pra garantir que você vai ver outros vídeos como esse. Não se esqueçam ainda de ativarem o sininho de notificações pra não perderem nenhum vídeo e, principalmente, compartilhem e comentem esse vídeo para que o nosso canal possa crescer. Bora lá? A nossa história de hoje começa em 1984, na União Soviética. Foi nesse ano que o Alexei Leonidovich Pajitnov criou o Tetris. O Alexei era um funcionário da Academia de Ciências da União Soviética, um órgão do governo que trabalhava com a criação e o desenvolvimento da tecnologia espacial e nuclear. Um trabalho, lógico, super sério. Só que o Alexei gostava muito de quebra-cabeças e sabia programar software, já que essa, inclusive, era a função dele na Academia de Ciências. Inclusive, uma curiosidade interessante, já nessa época, em 84, o Alexei era responsável pela criação de softwares de reconhecimento de voz e de inteligência artificial. Então, se você achava que essas duas tecnologias são muito novas e revolucionárias, elas não são. Os protótipos dela já existiam por aí há muitos anos atrás. Mas enfim, o que interessa pra gente aqui é que nas horas vagas o Alexei acabou criando a primeira versão do Tetris, uma mistura das palavras tetra, porque as peças de encaixe eram variações de 4 blocos, e tênis, porque o Alexei também gostava muito desse esporte. E o computador no qual o Tetris foi criado era um modelo soviético, obviamente, né, chamado Eletrônica 60, que tinha um incrível processador de 16 bits, 128 kilobytes de memória RAM e disquete para armazenamento de informações. Gente, em 84, na Rússia Soviética, esse computador era assim, ó, top de linha. A única coisa que faltava nele era uma interface gráfica. O Eletrônica 60 só exibia texto, então foi usando letras e parênteses que o Alexei criou as pecinhas do seu Tetris. E deu super certo. Ele disse que ficou viciado no jogo e que os colegas dele na academia também acabaram ficando. E foi aí que, vendo o potencial do jogo, o próprio governo começou a divulgar o jogo dentro da União Soviética. Isso era feito por meio de um órgão governamental chamado Delorg, que era a detentora dos direitos autorais sobre o Tetris. Isso, claro, porque dentro da União Soviética, a pessoa física do Alexei não poderia ter nenhum direito proprietário sobre o jogo. Ele era o autor, sim, mas os direitos autorais eram do governo da União Soviética. E foi assim, no meio dessa divulgação, que o Tetris chegou até a Bulgária, que na época era uma aliada da União Soviética. E lá, o Tetris foi descoberto por um empresário húngaro que vivia na Inglaterra e trabalhava com a distribuição de jogos, o Robert Stein, dono da Andromeda Software. O Stein amou o jogo e resolveu falar com a Elorg para conseguir os direitos autorais sobre o Tetris para fora da União Soviética. E conseguiu. Por 10 mil libras, a Elorg cedeu os direitos do Tetris para que ele comercializasse e distribuísse o jogo para além da cortina de ferro. E o que o Stein fez? Bom, ele licenciou o Tetris para uma empresa inglesa produzir e comercializar o jogo, a Mirrorsoft, que era comandada pelo Robert Maxwell. A Mirrorsoft, na época, era uma gigante do mercado, gigante mesmo, era uma empresa bilionária que atuava em vários setores, não só no de jogos eletrônicos, e foi ela que foi responsável por espalhar o Tetris para o resto do mundo.
E assim, a gente chega em 88, quando o Tetris estava sendo apresentado numa feira de jogos em Las Vegas e foi descoberto por Hank Rogers, um holandês que cresceu nos Estados Unidos e que morava no Japão com a sua família. O Hank também era dono de uma empresa pequena de jogos, a Bulletproof Software, que até aquele momento não tinha conseguido lançar nenhum jogo de sucesso no mercado. Então, quando ele viu o Tetris, ele ficou impressionado, adorou o jogo e lá mesmo em Las Vegas negociou com o representante da Mirrorsoft os direitos para levar o jogo para o Japão, onde, em tese, a Mirrorsoft ainda não tinha colocado o jogo. Voltando para o Japão, o Hank foi direto conversar com uma empresa que já era gigante no mercado de jogos, a Nintendo, dizendo que tinha descoberto o próximo Mario, o próximo jogo que ia revolucionar o mercado. A Nintendo acabou comprando a ideia e fez uma parceria com o Rogers. A Nintendo faria os cartuchos dos jogos e as máquinas de fliperama e o Hank distribuiria os jogos por meio da Bulletproof. E parecia que estava tudo certo. A Nintendo fez os cartuchos, fez os fliperamas e quando estava tudo pronto para o Tetris ser lançado no mercado japonês, o Hank recebeu uma ligação de quem? Da Mirrorsoft, dizendo que antes do representante de Las Vegas ter negociado os direitos com o Hank, os executivos da Mirrorsoft já tinham negociado esses mesmos direitos com a maior concorrente da Nintendo, a Atari. E o que a Atari era a única empresa no Japão que poderia vender o Tetris para videogame e para fliperama. O Hank, claro, ficou desesperado porque ele já tinha colocado a vida nele nesse projeto e foi tentar conversar com a Nintendo, né? Não teve jeito, ele teve que acabar sendo honesto com a empresa e dizer que eles tinham um problema de direitos autorais. Só que, quando o Hank falou para a Nintendo sobre isso, em vez dos executivos da empresa quererem acabar com a parceria, eles decidiram simplesmente dar um passo em uma outra direção e comercializar os jogos do Tetris para a sua mais nova invenção, que nem sequer tinha sido lançada ainda, o videogame portátil Game Boy. Só tinha um problema. Nem o Hank, nem a Mirrorsoft e nem a Andromeda tinham nenhum direito autoral sobre a distribuição e a comercialização do Tetris para esse novo modelo de videogame. E eles precisavam disso porque, claramente, ninguém na época queria ter um problema com a União Soviética. Então, a primeira coisa que o Hank fez foi ir até o Robert Stein da Andromeda para conversar sobre isso e ver o que ele poderia fazer. E nessa época, o Stein estava com um problema. Apesar de ele ter licenciado os direitos do Tetris para a Mirrorsoft não tinha dado dinheiro para o Stein e a Elorg, que era dona dos direitos autorais sobre o Tetris na União Soviética, estava no pé dele. Além disso, o Stein não tinha conseguido, com a Elorg, os direitos sobre o Tetris para fliperama. E a Mirrorsoft também estava no pé dele para que ele conseguisse esses direitos para, claro, evitar problemas futuros, porque no resto do mundo, a Mirrorsoft já estava vendendo o Tetris para fliperama. Por fim, o terceiro problema dessa lista toda é que o Stein não tinha os direitos do Tetris para videogames portáteis, porque na época em que esses direitos foram negociados com a Elorg, os portáteis ainda não existiam. E aí você pode estar se perguntando, mas se o Stein tinha os direitos autorais sobre o Tetris, ele não poderia simplesmente fazer o que quisesse com o jogo e adaptá-lo para qualquer meio? E a resposta é não. A venda e o licenciamento dos direitos autorais são sempre restritos ao que está no contrato. Se o contrato não prevê o uso, a distribuição, a adaptação e outros direitos de exploração comercial de uma obra para um determinado formato, você não tem os direitos para esse formato. Você só pode fazer com a obra o que está expressamente previsto no contrato. Então, vender o Tetris para fliperama e para portáteis sem o consentimento expresso da Elorg por contrato era ilegal. Vendo toda essa situação e sabendo que precisava conseguir os direitos do Tetris para videogames portáteis para Nintendo, o Hank não teve outra opção. Com toda a cara e a coragem, ele subiu num avião e partiu rumo a Moscou para conversar diretamente com a Elorg. Chegando lá, a primeira coisa que o Hank foi obrigado a fazer foi contratar uma intérprete, a Sasha, porque, obviamente, ele não falava e não entendia nenhuma palavra em russo. E essa intérprete, segundo o próprio Hank, era uma agente da KGB que estava com ele para acompanhar cada um dos seus passos na União Soviética para garantir que o Hank não fosse fazer nenhum ato contra o governo.
Ou seja, o Henk não estava numa situação nem um pouco confortável lá na Rússia. E isso ficou ainda pior quando ele chegou a Nelorg para conversar com o cara responsável pelo licenciamento do jogo, o Belikov. Porque quando ele chegou para falar com o Belikov, o Henk entregou uma cópia do cartucho do Tetris para videogame e o Belikov ficou bem irritado e sem entender o que estava acontecendo. E foi aí que o Henk descobriu que a Elorg nunca tinha autorizado o licenciamento do Tetris para o Stein, nem para videogame, nem para fliperama, só para PCs. Ou seja, toda a distribuição que o Stein e a Mirrorsoft estavam fazendo do Tetris era ilegal. E claro, nem a Elorg, nem o governo soviético ficaram felizes em descobrir que o Stein e a Mirrorsoft estavam licenciando o Tetris para todas as plataformas no mundo todo sem passar nada para a Rússia. Para eles, tanto o Stein como a Mirrorsoft e o próprio Henk, no final das contas, eram ladrões. Concomitantemente a isso, o Stein também foi até Moscou para conseguir os direitos para fliperama e a Mirrorsoft também foi para tentar conseguir os direitos do Tetris para portáteis no resto do mundo. A diferença entre a Mirrorsoft, o Stein e o Henk era que o Robert Maxwell, dono da Mirrorsoft, era amigo pessoal do Gorbachev, o chefe do governo soviético na época. Ou seja, ele saiu bem na frente nessa corrida para conseguir os direitos sobre o Tetris. E, de fato, começou mesmo uma corrida entre os três para ver quem conseguiria os direitos primeiro. Lembrando que o único que tinha alguma coisa até então era o Stein, que tinha os direitos para PC, e a Mirrorsoft, que tinha negociado esses direitos com o Stein. A parte do Stein foi mais fácil de resolver. Como ele só queria os direitos sobre o fliperama, a Elorg meio que enganou o Stein e fez um novo contrato com ele, na qual ela excluía os direitos para videogame, mantendo os direitos para PCs e ainda obrigava o Stein a pagar $150 mil pelos direitos para fliperama. O Stein, não teve tempo para ler o contrato e ainda estava sofrendo uma leve pressão do governo soviético. Então ele acabou assinando esse contrato mesmo e só veio descobrir que tinha sido passado para trás depois, quando voltou para a Inglaterra. Faltava, então, resolver a questão entre o Henk e a Mirrorsoft. E eles tiveram, posturas muito diferentes em Moscou para tentar conseguir esses direitos. Tinha uma história que a Mirrorsoft estava meio que subornando funcionários do governo para conseguir o acordo de portáteis para ela, acreditando ainda que o Stein tinha os direitos para PC e para videogame, porque até então ela não sabia que o Stein não tinha os direitos para videogame. Já o Henk, por outro lado, estava se aproximando do Alexei, o verdadeiro autor e criador do Tetris. Primeiro porque ele era um fã e queria conhecer o cara, e segundo porque ele estava curioso de saber quem tinha idealizado o Tetris, né? Então os dois, inclusive, depois acabaram virando amigos no final disso tudo. No que diz respeito à negociação, tanto o Henk como a Mirrorsoft apresentaram cada um a sua proposta para a Elorg. O Henk ofereceu cerca de $25 mil pelos direitos sobre o Tetris para a Elorg, exclusivamente para portáteis, e mais royalties de 25 cents por jogo vendido. Já a Mirrorsoft fez uma proposta bem diferente. $1 milhão pelo Tetris para portáteis a ser pago em uma semana e sem royalties. Claro que pensando a longo prazo, a proposta de ganhar royalties feita pelo Henk ia dar um retorno bem maior para a Elorg. Além disso, o fato do Henk ter se tornado amigo do Alexei Pajitnov facilitou a negociação pro lado dele, e no final das contas a Elorg acabou vendendo os direitos autorais do Tetris para a Nintendo, tanto para portáteis como para videogames. Ou seja, o Henk e a Nintendo venceram a guerra e deu tudo certo para eles. Tudo certo mesmo! Em 1989, o Game Boy foi lançado já com o Tetris e, claro, não preciso nem dizer que foi um sucesso absoluto. Todo mundo amou o jogo e amou o Game Boy. Bom, todo mundo menos a Atari, né? Que por conta da negociação que ela tinha feito lá atrás com a Mirrorsoft, antes do acordo da Nintendo com a Elorg, também tinha lançado no mercado o Tetris para videogame. A Nintendo tentou resolver a situação de forma amigável com a Atari, mas não teve jeito. A briga acabou indo para os tribunais e a Nintendo, no final, ganhou a ação. Hoje, o Tetris já vendeu mais de $500 milhão de cópias e continua sendo um dos maiores campeões de venda de todos os tempos, gerando um lucro enorme para a Nintendo e também para o Henk. Em 91, com o fim da União Soviética, o Alexei conseguiu deixar o país com toda a sua família e foi para os Estados Unidos, onde ele e o Henk criaram a Tetris Company, que existe até hoje e é comandada agora pela filha do Henk. O Stein continuou licenciando jogos, mas nunca superou ter perdido o Tetris e, claro, a bolada que isso poderia ter dado para ele.
O Robert Maxwell, dono da Mirrorsoft, foi o que acabou se dando pior na história. Algum tempo depois dessa briga toda pelo Tetris, ele acabou roubando 900 milhões dos fundos de pensão da própria empresa para saldar dívidas. E apesar assim de ser um dinheirão que ele tirou, as dívidas tanto dele como da Mirrorsoft eram de mais de 5 bilhões de dólares, o que resultou no colapso da empresa e de todo o império do Robert. Inclusive, o filho dele, o Kevin Maxwell, também acabou sendo preso por estar conectado ao roubo dos fundos de pensão e teve que declarar falência no final. Porém, claro, no final ele foi absolvido das acusações de fraude, pelo menos, né? Enfim. Qual a lição que a gente tira disso? É que quando a gente for usar direitos autorais de outras pessoas, leia bem o contrato ou escreva um bom contrato e, principalmente, contrate um bom advogado de direitos autorais para te ajudar com isso, para que você não acabe como Stein e a Mirrorsoft, que perderam tudo no final por incompetência. E é isso, gente. Essa é a história do Tetris e se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem 2 obras que eu super recomendo. A primeira é o filme Tetris, que tá na Apple TV e conta essa história toda com uma pitada mais de drama, porque, né, Hollywood. Mas o filme é super legal e vale a pena o seu tempo. A segunda é o documentário que está disponível no YouTube com as versões das pessoas envolvidas e imagens que o próprio Hank fez quando estava em Moscou, que também é super interessante e, claro, é uma versão mais real dos fatos. E agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Já conheciam essa história? Já jogaram Tetris? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Também não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E principalmente de compartilharem e comentarem esse vídeo para que nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!